Boa tarde. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Tione, milito aqui na área criminal e foi com muito prazer que recebi o convite para presidir a mesa. Mais honrada fiquei quando soube quem ia palestrar. Meu professor, Yuri Herculano, da Pós, e o esposo da minha professora, Wélida Paloar. Prazer. Então vamos hoje falar sobre cautelares. Você está com a palavra, espero que aproveite. Vou começar, professor Isaac? Fica à vontade. Bom, boa tarde. Né? Na verdade, a gente vai hoje bater um papo, né, bem, e hoje estamos bem próximos, né? O lugar ele nos propicia essa conversa mais informal, né? Queria mais uma vez agradecer, né, ao convite que é da OAB Ipujuca, que é do meu amigo Antônio Júnior, coordenador desse evento, né, que tem levado essas discussões também para as demais subseccionais, né, para que nós não fiquemos apenas restritos a discutir algumas coisas em Recife. Né. Bom, o tema que nos é proposto, antes de começar a falar, até porque nosso tempo é bem exíguo, então vou tentar falar de algumas coisas, né, de uma forma geral, né? E eu acho muito importante também, além de difundir esse evento para as subseccionais de uma maneira geral, mas principalmente também por falar para colegas, né, para conversar com colegas advogados que estão nessa trincheira, né, do dia a dia. E eu falo trincheira efetivamente, né, principalmente para quem está, né, quem atua, ou quem eventualmente também de forma esporádica trabalha na área criminal. Né? A justiça criminal brasileira, ela passa por um momento bastante conturbado. Né? Ela passa por um momento, talvez, de estabilização, porque eu não sei ainda quando é que vai haver estabilização. Por que eu falo de estabilização? Porque ela passa por um momento, né, em que a defesa hoje ela é tida como inimiga, tá certo? É inimiga porque o processo penal é entendido de uma forma um pouco equivocada. Né? Nós temos visto o processo penal sendo entendido, né, como simplesmente um empecilho à aplicação de uma pena de prisão. Né? Hoje o processo penal ele está lá, né, o acusado ele já entra numa sala de audiência condenado, ele já é denunciado e já é condenado, ele entra para fazer uma sessão do júri e já é condenado. Isso eu estou falando, obviamente, de uma maneira genérica. Então, quem é que está do outro lado da ponta para evitar que esse processo penal seja somente um empecilho à aplicação de uma pena? É o advogado, né, é a defesa de uma forma geral. Né? Então, esse debate, né, ele é bastante importante para que nós possamos debater um pouco essas agulhas. E o tema prisão cautelar ele é emblemático, né, porque, como vocês bem sabem, né, o nosso sistema ele admite exclusivamente dois tipos de prisão. A prisão para cumprimento de pena, né, e a prisão como medida cautelar, ou seja, para garantir ao, né, como toda cautelar, para garantir ao processo, certo? E ela, enquanto cautelar, efetivamente, conceitualmente, enquanto medida cautelar, ela deve se adequar, né, a algumas questões, entre elas proporcionalidade e necessidade da imposição de tal medida. Né? Isso eu estou falando de uma forma cautelar. Então, se nós temos, e hoje isso é algo praticamente um consenso, de que as prisões cautelares elas são aplicadas de forma exagerada, né, no processo penal. De outro lado, eu tenho uma prisão-pena que, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, tá certo? Ela somente aconteceria para o cumprimento de uma pena, ou seja, para o cumprimento de uma pena após uma sentença penal definitiva, ou seja, após uma sentença penal que não comporta mais recurso, ou seja, imutável. Né? E essa prisão já houve o quê? Já foi também relativizada. Né? Se nós formos pegar a dicção do artigo 283 do Código de Processo Penal, ele fala claramente e textualmente que só é possível a prisão em flagrante delito, ordem judicial fundamentada,
tá certo? E após o trânsito em julgado, inclusive com a redação dada de 2011, né? Que se você for pegar a exposição de motivos da norma que alterou o 283, ele acrescenta a palavra trânsito em julgado e expõe as razões de ser o trânsito em julgado, tá certo? Porque ele está adequando um artigo ao artigo 5º, o 283 é o artigo 5º e 157, que é o quê? É o da presunção da inocência, ou seja, que é um estado, tá certo? A presunção da inocência não apenas é um princípio, né? Como costuma dizer, bate na madeira Luiz Roberto Barroso, né? Que diz que é um princípio, né? Que tanto pende para um lado como pende para o outro, né? Ou seja, ou ele mais se aproxima, ele pode ter preponderância em determinado momento, diz, né? Luiz Roberto Barroso, que ele tem preponderância em determinado momento, mas como princípio ele pode, né, se inverter após uma decisão de primeiro e uma decisão de segundo grau, né? Mas temos que lembrar que além do princípio é um estado, né, de que goza todo aquele que não tem contra si uma sentença penal definitiva, né? Bom, então o 283, retomando, o 283 quando ele sofreu essa alteração, ele tem lá textualmente a exigência, né, desse trânsito em julgado. E aí, a partir do HC 126/286, né, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão, em um habeas corpus, tá certo? Ele entende que o 283, na verdade, apesar de exigir o trânsito em julgado, ele pode ser relativizado e a execução pode se dar a partir de segunda instância. Utilizando para isso, tá certo? Importando que aí tem muita coisa que talvez haja uma intersecção entre processo penal e processo civil, mas tem muita coisa, né, que, apesar de parecer, nós não podemos misturar, tá? Porque o processo penal, ele tutela, né, um bem jurídico, né, que é a liberdade, tá certo? Ele, na verdade, o processo penal, ele é um mecanismo de controle do poder sancionador do Estado, certo? Então, sob esse prisma, né, o que é que o STF entendeu quando o julgamento desse habeas corpus? Ele disse, olha, a partir da segunda instância, ou seja, após o recurso de apelação, eu não posso mais discutir fatos, certo? Ou seja, os fatos são imutáveis. E só comporta o que a partir daí? Recurso especial e recurso extraordinário, que não vão rediscutir fatos e, segundo, né, o Código de Processo, ele não possui efeito suspensivo, apenas devolutivo, né? Apesar de que, e aí isso foi agora em 2016, só que em 2009 o Supremo já tinha firmado, né, tese que em matéria penal esse recurso também possui um efeito suspensivo, né? E aí o que é que acontece? A partir desse julgamento do HC 126/292 em fevereiro de 2016, né, o Supremo, ele, por uma maioria de, foram 7-4, tá certo? Por uma maioria de 7-4, ele muda a sua jurisprudência, que era predominante a partir de 2009, né? E aí o que é muito interessante, certo? E aí, né, para a gente principalmente, é que acontece o seguinte, né? Os tribunais superiores, eles possuem teses firmadas em diversos assuntos, isso em matéria penal, e muitos assuntos desses são, né, interpretados, né, em favor do acusado no processo penal, como, por exemplo, a súmula 444, né, que fala a respeito da circunstância judicial maus antecedentes, né, que os processos penais em curso, inquéritos policiais, não podem agravar a pena base, tá certo? Em razão do princípio da presunção da inocência. Até isso, essa súmula 444, isso tem quase 10 anos de que foi editada no STJ. Só que hoje, ainda hoje, em 2017, nós temos que alegar a violação a essa turma para que o STJ reforme sentença do Tribunal de Justiça, sentença de tribunais de piso. Então, e aí, isso eu estou falando numa Constituição de anos de jurisprudência firmada no Tribunal Superior. Nesse caso, tá certo? Nesse caso do HC, né, 126/292, que relativizou a presunção da inocência, né, no outro dia, apenas com a notícia do julgamento, já tinham tribunais, já tinha desembargador querendo expedir mandado de prisão para executar a pena, tá certo? Então, houve, né, isso é
algo, né, bem peculiar, tá certo? Ou seja, a jurisprudência prejudicial. Por isso que eu digo que nós somos o outro lado da trincheira, tá certo? Porque por causa disso, por causa dessa sanha acusatória que está acusatória, né, e de justiça, na verdade não é nem de justiça, não é nem sanha de justiça, né, mas uma sanha de justiçamento, tá certo? Em que os julgadores eles se confundem um pouco, inclusive com as próprias forças policiais, tá certo? Então, nós temos essa característica, tá certo? De se querer aplicar essa execução provisória. E aí uma questão prática que é bem interessante, né? Isso foi em fevereiro de 2016. Alguma coisa já se modulou com relação a isso, ou seja, porque o STF ele disse, olha, é possível essa execução. Só que os tribunais de piso começaram a querer, obviamente que eles começaram a querer aplicar, né, executar essa pena, implementar essa jurisprudência. Por quê? Porque é como se a decisão desses tribunais, a decisão dos juízes de primeira instância, tivessem mais peso, tá certo? Por quê? Porque elas vão ser executadas com maior brevidade, se vierem a ser executadas. Então, para esses julgadores, tá certo? Conferir-lhes mais poder nesse ponto é muito mais interessante. Então, se apressa para se aplicar. E aí o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele tem feito de uma forma, tá certo, que no próprio julgamento da pena, ou seja, sem a modulação dos efeitos, tá certo, o STF não modulou, o STJ não modulou, e o que é que aconteceu? No Tribunal de Justiça de Pernambuco, certo, e aí eu falo porque eu já vi diversas decisões nesse ponto, né? O que é que acontece? Ele, no dia que ele julga a apelação, nessa apelação sendo provida ou sendo desprovida a apelação defensiva, enfim, ou sendo provida parcialmente, mas que mantenha uma pena de prisão, se expede, na mesma sessão se expede mandado de prisão. Isso é uma constante, tá certo? Sem sequer o acórdão haver sido publicado, tá certo? E aí já é pacífico no STJ, tá certo? Que essa prisão automática após a sessão de julgamento, ela é ilegal, mesmo ante essa nova jurisprudência do STF, tá certo? Então, é necessário que o Tribunal de Justiça, né, os tribunais regionais, eles aguardem o esgotamento da instância ordinária. Porque, ora, esse acórdão vai ser publicado, esse acórdão cabe embargo, esse acórdão pode caber embargo infringente. Então, assim, há ainda um caminho a ser percorrido no próprio segundo grau. E não está se respeitando nem esse caminho dentro do segundo grau. E aí, né, e enquanto vocês advogados, é uma coisa muito assim, que eu posso garantir a vocês que é batata liminar no STJ, esse tipo de matéria. Tá certo? Eu já consegui uma no começo desse ano, né, e soube de colegas que conseguiram também liminar, né, contra esse tipo de expedição de mandado de prisão automático, sem esgotar a instância ordinária. Mas o que é que acontece ainda nesse ponto, né? O STF, né, julgou também as cautelares, e aí foi algo algo bem curioso, porque a OAB e o Partido Ecológico Nacional, elas entraram com ações declaratórias de constitucionalidade do artigo 283. Porque o 283, como eu disse, ele exige o trânsito julgado para a execução da pena, né? E aí, entrou-se com as ADCs, 43 e 44, 43 do Partido Ecológico, 44 a OAB, e foi julgado que o pedido cautelar, né? Se pediu a liminar, liminarmente, que se conceder suspendessem as execuções provisórias, tá? E o que é que aconteceu, né? Não se concedeu a medida cautelar, ou seja, a liminar nas ADCs 43 e 44, né? E aí agora foi por 6-5, né? O ministro Dias Toffoli, ele mudou o voto dele, né? Por 6-5, e aí entendeu-se, não, olha, o 283 ele não precisa de declaração de constitucionalidade, porque ele é constitucional, mas a execução provisória da pena também é constitucional. Então, assim, nem o Supremo sabe o que é que está fazendo, né? E me parece, né, nós temos notícia que vai ser, o mérito dessas ADCs vão ser julgadas, talvez, esse ano, tá? E já há uma tendência de modificação, né, do placar de 6-5 contra para 6-5, né, a favor, assim, da não execução em segundo grau. Mas pelo que tem se observado, né, também não vão para a letra
exata da norma, tá certo? Vão admitir a execução após a manifestação do STJ, tá certo? Ou seja, após o recurso especial, não se aguardando o recurso extraordinário. Então, assim, tenta-se de alguma forma também decidir de acordo com a conveniência, tá certo? Que é outra problemática, né? Ao meu ver, ou seja, a decisão ela é casuística, tá certo? Esse casuísmo pendular que nossos tribunais possuem, tá certo? Isso também é bem nefasto ao país. E aí isso também vale para as medidas cautelares. Eu tenho quanto tempo ainda? Só para... São 20 minutos, né? Ao início. Mas a gente começou às 3 horas em ponto, às 15, não foi? Não, eu vou... Isso. Não, se já teria, no caso, como não tem um debatedor, não seria meia hora, né? Então tem tá 5 certo. minutinhos aqui. Tá bom, então vamos lá. Debate. E aí, assim, eu quis falar um pouco dessa questão da execução provisória da pena, porque é algo que eventualmente vocês vão se deparar, tá certo, no dia a dia, né, tiverem clientes, né, que tenham condenação em segunda instância. E isso é bastante tormentoso, por quê? Porque o nível de qualidade dos nossos tribunais, eles são terríveis, certo? Terríveis, assim. E aí eu falo com muita franqueza aqui, de desembargador, ele não consegue ler o que está escrito na frente dele, né? Então, assim, o nível é terrível. Para a gente depender desse tribunal, está errado, tá certo? Jogando muito aberto com vocês. E aí, né, eu tenho um caso com relação à prisão cautelar, que aí eu queria só contar esse caso, né, que deixa o professor Isaac se aprofundar nesse ponto, né? No ano passado, certo? Um amigo, ele me pediu, né, para entrar com habeas corpus de um sujeito, né, que era uma advocacia pro bono, era um favor que ele estava fazendo para uma pessoa conhecida. Ele foi preso por furto, tá certo? Furto na modalidade qualificada, porque foi à noite. 3 pessoas, certo? 3 pessoas entraram numa oficina na Avenida Norte, lá em Recife, tá? E furtaram, tá certo? E 2 foram pegos dentro da oficina, esse que eu vou chamar de João, tá certo? O João foi pego, tá certo? Numa parada de ônibus a alguns metros dessa oficina. Na bolsa de João haviam 4 ferramentas, tá certo? Eram 2 chaves de boca, tá certo? Outra chave de alguma coisa, enfim. No auto de avaliação feito na delegacia de polícia, essas ferramentas totalizavam um valor de R$360. Né? João, ele é interditado, tá certo? Ele não possui capacidade civil. Por quê? Porque ele tem um transtorno, tá certo? Psiquiátrico, que não permite, tá certo? Praticar os atos de vida civil. Né? Isso já judicialmente declarado a sua incapacidade, obviamente. Né? E João já tinha tido um problema, tá certo? Em casa, né? E ele tinha tido um processo, salvo engano, salvo engano, uma lesão corporal, e aí enquadrou-se como Maria da Penha e teve uma pena substituída, isso há alguns anos, né? Teve um problema em casa com a mãe. Já não era réu primário. Ele teria uma reincidência, né? Ele teria reincidência, tá? Mas foi num crime também de menor potência ofensiva, mas houve uma reincidência, tá? Isso tinha 2 anos, isso acho que foi 2014, 2015, né? O juiz da audiência de custódia, tá certo, negou a liberdade e converteu em prisão preventiva, disse que João representava um perigo à sociedade, isso baseado no artigo 312, isso que era garantia da ordem pública, reclamava que João ficasse preso cautelarmente. Habeas corpus do Tribunal de Justiça, relatoria da desembargadora Deise, né? Decisão fundamentada, necessidade da custódia cautelar, né? Habeas corpus negado, né? Habeas corpus para o STJ, sexta turma, o ministro Nefe Cordeiro negou a liminar, nós entramos com outro HC no Supremo, tá certo? O ministro, então, né, o saudoso Teori Zavascki, não conheceu do habeas corpus, porque era contra a decisão de ministro, né? Óbice da súmula 712, negado, né? Habeas corpus para o STJ, sexta turma, o ministro Nefe Cordeiro negou a liminar, nós entramos com outro HC no Supremo, tá certo? O ministro, então, né, o saudoso Teori Zavascki, não conheceu do habeas corpus, porque era contra a decisão de ministro, né? Óbice da súmula 712, e aí agravo regimental,
o agravo não chegou a ser julgado, né? O ministro faleceu, houve redistribuição do processo para o ministro Alexandre de Moraes, né? Mérito do habeas corpus na sexta turma, o ministro Neves Cordeiro, o professor Isaac denega a ordem, né? Diz que está plenamente demonstrada a necessidade, né, cautelar da prisão de João. João foi preso em julho de 2016, tá certo? E aí eu digo a vocês, a desproporção, tá certo? Qual a pena, uma possível pena, um crime praticado sem violência ou grave ameaça, né? A possível pena, se for aplicada uma pena de prisão, né? Seria fixado um regime, pelo menos, né, semi-aberto, tá certo? E, ou seja, responder o processo é mais gravoso do que estar preso. Nesse curso, no curso desse ano, tá certo? Em julho de 2016, a mãe de João diz: doutor, pelo amor de Deus, veja se consegue transferir ele, porque ele está há um mês sem tomar banho no Aníbal Bruno. Porque ele ele tem problemas mentais, né, e há uma confusão lá, e assim, estava por pouco. E aí nós tivemos que entrar com um incidente de insanidade. Aí sim, quando ele foi transferido, depois de muito custo, para o hospital de custódia de tratamento, e aí ele estava medicado, estava menos mal, né? Neves Cordeiro denega a ordem, sexta turma, e aí nós apresentamos recurso ordinário em habeas corpus para o STF. E aí, né, a nossa Corte de Justiça, né, ela tem que se posicionar, né, por causa de uma custódia cautelar envolvendo um furto de R$360. Né? E aí, na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a liminar para soltar, né, o João, né, que eu estou narrando nesse caso. Ou seja, precisou mais de um ano depois, um ano e um mês, né, que o ministro do Supremo Tribunal Federal determinasse a soltura, né, de uma pessoa presa pelo furto de R$360 em ferramenta. Tá certo? Então, esse é o sistema de justiça que nós temos no nosso país, né? E não vou mais me alongar, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, professor Herculano, pelo esclarecimento. Agora eu passo a palavra à advogada e professor da UniFG, né? Professor Isaac Luna. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Quero trazer aqui para vocês, já quero alertar e pedir desculpa antecipadamente por não trazer nenhuma novidade propriamente dita. O que eu vou fazer aqui mais é dividir com vocês uma série de angústias e preocupações que eu tenho. Não vou ensinar nada a ninguém. Eu vou dividir, vou me aproveitar do momento aqui para pegar angústias que eu tenho e dividir com todos, porque dividindo as angústias a gente as resolve melhor. Nós temos um modelo, em tese, penal chamado garantista. Mas esse modelo, ele se estabeleceu, historicamente, em contraponto a outro. E eu quero fazer só duas referências rápidas ao passado. Há 2 anos que cronologicamente parecem distantes, mas faticamente parecem próximos do que vivemos hoje, que são os anos de 1215 e 1486. 1215, a bula ad extirpanda do Papa Inocêncio IV, que dizia: os hereges devem ter as suas cabeças esmagadas como serpentes venenosas, inaugurando-se dali em diante o que nós passamos a conhecer de Tribunal do Santo Ofício. O primeiro sistema de justiça criminal propriamente dito que nós temos conhecimento na história da humanidade, organizado a partir de um tribunal, de delitos prévios pré-fixados e formas de execução determinadas. Havia então um caminho de persecução penal, de julgamento e de punição. Não há na história da humanidade um relato de um sistema de justiça criminal anterior ao Tribunal do Santo Ofício. 1486, publicação do Malleus Maleficarum, Martelo das Bruxas. O livro, o manual que ensinava aos inquisitores a identificar principalmente aqueles seres de fé minus, aqueles seres com menos capacidade de fé e, portanto, mais sensíveis à investida do demônio, do Beuzebu, do tinhoso, coisa ruim. Quem é o ser de fé minus?
daí vem a palavra feminino. As mulheres, né, seres de feminos, deveriam ser procuradas nos seus atos de bruxaria. O martelo Maleus Maleficarum, conhecido como martelo das bruxas, ensinava os inquisidores a identificar, julgar, condenar e aplicar a pena a determinadas pessoas que representavam um risco à sociedade. O modelo era um modelo inquisitorial. Não havia possibilidade de ampla defesa, de contraditório, de presunção de inocência. Tudo isso estava dado predeterminadamente pelo poder do Estado, na época Estado eclesiástico. A gente lembra de uma obra gigantesca que se fala do Estado moderno, que é o Leviatã, de Thomas Hobbes, que é de 1615. Ele diz, modelo e forma de uma sociedade eclesiástica e civil. Então, o poder da igreja é muito forte, mas determinava a forma de punição sem julgamento. O giro, a virada desse modelo, que cria o que nós temos hoje, chamamos de direito penal moderno, ou de garantismo penal, ou de direito penal democrático, surge a partir da leitura do Marquês de Bessoissano, que lê um livro do chamado Charles Louis Secundar, ou também conhecido como Barão de Le Bretet e La Montesquieu, aonde nesse livro Montesquieu diz: estou frustrado com o meu estudo, eu queria achar uma forma de explicar o poder, mas não consigo, porque o poder se exerce de muitas formas diferentes, em vários lugares, não pode haver uma teoria geral. Mas tem uma coisa que eu posso dizer, que é comum a todas as formas de poder: todo aquele que tem o poder nas mãos tende a dele abusar. E então o Marquês de Beccaria, lendo o espírito das leis, revela em uma carta que escreve ao padre Morler, que é o primeiro padre francês que traduz a obra dos delitos e das penas, que foi uma obra apócrifa, porque Beccaria sabia que se a publicasse com o seu nome seria morto, porque afrontava toda a lógica de estrutura do poder punitivo da época. Ele revela ao padre Morler que escreveu dos delitos e das penas após ler o espírito das leis e dizer: mas cara, é isso. Se todo aquele que tem o poder nas mãos tende a dele abusar, quem tem o poder de punir também tem que ser controlado, porque senão abusa. O poder de punir tem que ser controlado mais do que qualquer outro. Esse é o verdadeiro poder que exige controle, que exige freios e contrapesos. Dessa perspectiva de Montesquieu, da qual deriva a obra do Marquês de Beccaria, dos delitos e das penas, surge o que nós chamamos de direito penal moderno, e ele vai se aperfeiçoando principalmente com o movimento constitucionalista do século seguinte. Do iluminismo nasce o humanismo, e do humanismo nasce o constitucionalismo. E do constitucionalismo, finalmente, funda-se a ideia da reserva legal. O direito penal, o único direito penal válido e exigível é aquele posto pelo Estado e previamente, princípio da anterioridade, que é uma derivação do princípio da reserva legal. E ainda mais, não qualquer direito penal posto previamente, mas somente o direito penal posto previamente de maneira taxativa, ou seja, a norma penal não pode ser aberta, ela tem que ser restrita. O que tem que estar dito lá tem que corresponder ao fato concreto que aconteceu. E esse direito penal vai se erguer sob os fundamentos de alguns princípios. E aí, digamos que o princípio da presunção de inocência é corolário do direito penal moderno. O princípio de que ninguém pode ser considerado culpado senão após sentença penal transitada em julgado é corolário do direito penal moderno, ou do direito penal que nós dizemos que somos signatários, que somos defensores e que somos usuários. Junto ao direito, junto ao princípio da presunção de inocência, o indúbio pro réu, que também é uma derivação lá de trás de Santo Agostinho, deriva de uma obra de Santo Agostinho chamada Cidade
de Deus. Deus se aborrece muito mais com quem condena um inocente do que com quem não condena um culpado. Então é melhor não condenar um culpado do que condenar um inocente. Portanto, a gente só deve condenar quando tiver absoluta certeza. Na dúvida, absolva, porque aí você ofende menos a Deus quando você absolve um inocente do que quando você condena um culpado, né? Enfim, essas coisas foram criando o que nós chamamos de direito penal moderno, a reserva legal, né? O princípio do indúbio pro réu e o limite punitivo. Por que o limite punitivo? Porque Bobbio, lá na Era dos Direitos, ele nos diz uma coisa muito interessante. Todo mundo é acostumado a lembrar da pirâmide de Kelsey, hierarquia dos bens jurídicos tutelados. O principal bem jurídico tutelado pelo direito é a vida. Então o direito gira em torno, ao fim e ao cabo, ele tutela a vida, ele protege a vida, e depois ele vai tutelando bens jurídicos acessórios à vida. Bobbio vai dizer na Era dos Direitos, não, vida não é direito, vida é condição. Todos os direitos existem em razão da vida. Sem vida não existe direito. Então vida não é direito, vida é condição para a existência dos direitos. Não sendo vida direito, sendo vida condição, a pirâmide da hierarquia dos bens jurídicos se altera. Não é mais a vida o bem jurídico principal, é a liberdade. Nada é mais caro ao direito moderno, democrático, do que a liberdade. Ela é a liberdade que separa a ideia de Estado autoritário da ideia de Estado democrático. Não existe diferença no sistema de justiça criminal, a não ser o papel da defesa. Nos tribunais nazistas de Adolf Hitler, existia tribunal, existia Ministério Público, existia juiz, tudo que a gente conhece. O cara que não existia? Danado do advogado de defesa. Não existia. Lá nos tribunais inquisitoriais do Santo Ofício, principalmente de Inglaterra e de França, havia acusador. Inclusive, senhores e senhoras sabem que foi lá nos tribunais da Holanda e da Inglaterra onde surgiu a figura do delasus criminis. Mulheres que eram suspeitas de bruxaria, por exemplo, mulheres que conheciam os poderes medicinais das ervas e faziam chás que curavam as pessoas, eram bruxas. E, portanto, deveriam ser queimadas na fogueira para que o fogo as purificasse. Né? Mas ela não era o tribunal que a condenava, era Deus. Porque Deus é justo e não falha. Então, se Deus é justo e não falha, amarre-se e toque fogo. Se ela for inocente, Deus não permitirá que ela queime. Se ela queimar é porque era culpada. Esse era o critério da chamada lei da ordalha, ou juízo de Deus. Né? Amarre-se em uma pedra e jogue-se em um rio. Se for inocente, como Deus é justo e não falha, ela não afundará, porque Deus não permitirá que o inocente pague. Se ela afundar, é porque era culpada. Então o julgamento foi justo. Né? O julgamento foi justo porque foi o juízo de Deus. Enfim, foi lá que essas mulheres, com medo de serem queimadas, só tinha uma forma delas se livrarem da fogueira: se elas delatassem uma bruxa. Se elas entregassem na comunidade delas as mulheres que não eram submissas ao marido, as mulheres que ousavam ter relações sexuais por prazer e não por procriação ou obrigação marital, estavam possuídas pelo demônio e, portanto, eram demoníacos e bruxas. As mulheres guerreiras como Joana d'Arc, essas mulheres deveriam ser delatadas para que quem está delatando prestasse um favor ao rei e se salvasse. Então a ideia de delação premiada surgiu do Tribunal do Santo Ofício, de um modelo inquisitorial, né, de autossalvação de quem está sendo acusado e pode vir mais adiante a ser vítima de uma pena cruel e implacável. Então, nesse modelo que nós somos construindo, a partir de Beccaria, a partir do direito penal moderno, a partir das constituições modernas, se diz o seguinte: a regra de um Estado democrático de direito é a liberdade.
Gilmar Mendes disse isso agora, na segunda decisão dele, liberando lá o rei do ônibus. Não confundamos o conteúdo com a forma. O que é inadequado é que o ministro Gilmar Mendes, tendo as relações de proximidade que tem, não se julgue suspeito de proferir aquela decisão. Ele é padrinho de casamento do filho do cara e a esposa dele é cliente do escritório que presta serviço à família do pai. Então, há uma corrente aí que joga suspeição. Né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. A mulher de César é a justiça. A justiça não basta ser séria, ela tem que parecer ser séria também. Né? Então, Gilmar Mendes, a forma da decisão dele, por ser ele que deu, é digna de censura. O conteúdo do que ele disse na sentença, não, porque não foi ele que disse, ele apenas repetiu o que Francesco Carnelucci diz, o que Luigi Ferrajoli diz, o que penalistas do Quilate de Guilherme de Souza Nutti diz, do Quilate de Aníbal Bruno diz. Nos estados democráticos, a regra é a liberdade. A prisão, ou seja, a sustação da liberdade é uma exceção. Ela só pode ser dada por meio de um devido processo legal, previamente estabelecido pelas leis penais e processuais penais válidas e vigentes do país. Repare, se a prisão é uma exceção, e eu estou falando aqui de prisão, da prisão com pena. Se a prisão é uma exceção no Estado Democrático de Direito, porque o principal bem jurídico do indivíduo é a liberdade, e sustar a liberdade é um ato de extrema violência, extremíssima violência, a prisão sem pena, ou seja, a prisão cautelar, ela não é excepcional não, ela é excepcionalíssima. Ela só pode ser decretada quando se esgotam todas as possibilidades, todas as formas, todas as alternativas que o Estado tem para concluir a persecução penal. Somente nessa hipótese ela é autorizada. Mas quando nós vamos lá no site do DEPEN e analisamos os dados do Infopem, ou vamos no site do Conselho Nacional de Justiça, nós vemos que pelo menos 4 em cada 10 presos no Brasil é provisório. Então, o que era para ser excepcionalíssimo é regra. É regra. Então, a exceção vai se aclopando ao Estado sem que nós nos demos conta disso. Nós vivemos um estado flagrante de exceção na justiça criminal e não nos damos conta disso. Por que é que o modelo está em crise? Não é só por conta disso, não. É porque, como bem falou aqui o professor Yuri, o STF, de maneira absolutamente assodada, mitiga o princípio da presunção de inocência. Não cabe ao intérprete da norma o decisionismo. Ele tem que interpretar de acordo com o espírito da lei, como diria Montesquieu. Ora, algum incidente de vagueza nessa descrição, ninguém deverá ser considerado culpado, senão após sentença penal transitada em julgado. Qual é a interpretação em contrário que cabe disso? Não cabe interpretação em contrário. O que acontece é que a partir de um processo que ficou muito conhecido no Brasil, Ação Penal 470, que eu digo que é um divisor de águas no Brasil, começou a se instalar um Estado policial. Um Estado que começa a colocar em xeque todo esse modelo garantista, democrático, baseado nos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do direito penal como a última ratio, direito penal mínimo, tudo isso começa a ser posto em xeque em nome de uma guerra jurídica. Em nome de dizer, existe um mal que aflige o país e esse mal precisa ser combatido pelo direito penal. E aí a gente vai começar a mitigar algumas garantias para vencer esse mal a partir do direito. E aí, senhores e senhoras, todos têm acesso,
Todos devem conhecer, inclusive, a decisão da ministra Rosa Weber, condenando o ex-ministro José Disseu pelo crime do artigo 288 do Código Penal. À época era o crime de quadrilha ou bando, hoje é o crime de associação criminosa. Né? Ela, abre aspas, diz textualmente: não há nos autos do processo prova conclusiva sobre o alegado, porém irei condená-lo porque a literatura me permite. Fecha aspas, não sou eu que estou falando, está escrito no voto da ministra Rosa Weber, que tinha como juiz convocado para o seu gabinete o juiz Sérgio Moro, que foi provavelmente quem construiu esse voto, porque a ministra Rosa Weber não tem tradição penal, e ela estava ali julgando uma causa penal, convocou o juiz Sérgio Moro para ser o seu assessor, provavelmente é o construtor, né, do voto. Logo em seguida vem o STF e diz que pode se executar a pena, início de execução de pena em segunda instância, repare, segundo grau, repare, não é prisão preventiva. Prisão preventiva pode se dar a qualquer momento, é cautelar, e como toda e qualquer cautelar, ela é precária, é título precário, pode ser decretada a qualquer momento e cair a qualquer momento. Não é disso que se trata de execução da pena em segunda instância. Então veja, como é que uma pena pode começar a ser executada se não há juízo definitivo de culpa ainda, porque ainda está pendente de recurso? Mas o STF entendeu isso. Então nós temos aí o princípio da presunção de inocência, que é base lá do modelo do processo penal e do direito penal democrático, do direito penal moderno e do direito penal contemporâneo, garantista, humanista, mitigado. Mais adiante, nós temos o início da chamada Operação Lava Jato. O professor Aurí Lopes Júnior, que é um dos maiores processualistas do país, junto com o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é o editor do principal site jurídico hoje do país, que é o Empório do Direito. Eles têm um texto conjunto, cujo título é significativo de tudo que está escrito nele. O nome do texto com delação premiada e antecipação de pena, o direito penal também foi lavado a jato. O texto deles é significativo do que está, o nome do texto é significativo do que está escrito lá dentro. Por quê? Porque nós já tínhamos uma aberração tremenda. Nós já tínhamos uma aberração é uma aberração que está tipificada, é menos mal. Porque eu vou falar uma coisa pior ainda. É menos mal, mas pelo menos está lá previsto no nosso Código de Processo Penal, no artigo 312, que é o pré-requisito da garantia da ordem pública para a concessão da prisão preventiva. O que caixas d'água é ordem pública? Ora, mas o direito penal resta pelo princípio da taxatividade. Não pode haver norma penal que não seja descritiva do fato. Não pode haver norma penal vaga onde caiba qualquer coisa. Essa norma penal, a justificativa de uma prisão preventiva com base na ordem pública, da qual se derivam clamor público, necessidade de confiança na justiça, são tudo coisas que derivam, motivos que juízes alegam para declarar. Tudo isso é a rigor inconstitucional. Eu só posso defender meu cliente se eu souber exatamente qual é o motivo da sua prisão. Eu vou garantir a ordem pública. Caramba! Dia de jogo no Arruda, Esporte Santa, coloca em risco a ordem pública. Vai prender todo mundo que está lá? Não, prende todo mundo, está todo mundo preso porque aqui está colocando em risco a ordem pública. Né? Então, repare, esse negócio de ordem pública é uma excrescência da nossa justiça criminal. Mas pior, eu quero dizer uma coisa pior. Há uma hipótese de decretação de prisão preventiva, que é a que está em voga hoje em dia, que não está prevista na lei, que, portanto, fere de morte o direito penal democrático, porque fere de morte o princípio da reserva legal, da legalidade e da anterioridade, que é a hipótese de decretar a prisão preventiva para garantir a delação premiada. Aquilo que caracterizava o Estado democrático de direito, aquilo que caracterizava um direito penal garantista, democrático,
que garantia o maior bem jurídico, que era a liberdade, aquilo está cada vez mais se esmiscuindo, saindo pelos nossos dedos. Daqui a pouco a gente não tem mais ferramenta para defender os nossos clientes. E geralmente a gente tende a achar ou a desejar um direito penal implacável, duro, para o outro. Quando é para alguém próximo da gente, a gente já se escandaliza porque como é que decreta a prisão de uma pessoa como essa? Meu primo não faz mal a ninguém, decretar a prisão. Errou, ele errou, mas ele vai responder o processo, mas para que prender? Entendendo? Quando é próximo da gente começa a se escandalizar com esse excesso do poder punitivo. Enquanto o poder punitivo no Brasil vai massacrando dia a dia as classes mais subalternas, a gente fica calado. Agora eu queria só, para terminar e não tomar mais tempo, dizer que a gente não pode cair na armadilha de inverter a situação. É a segunda vez que eu vejo, até entre nós advogados, a gente cair na armadilha de inverter. Lembram quando foi determinada a soltura da esposa do Sérgio Cabral, porque ela era mãe, tinha criança, tá certo? Aí correu e disse, não pode, tem que prender porque tem um bocado de mãe na mesma situação que não é solta. Cara, a lógica é o contrário. Já que soltou ela, vamos soltar as outras também. A gente não pode usar o benefício que se dá ao alto para garantir a diminuição, para garantir a ampliação. Cara, já soltou ela, não é para botar ela de novo, porque tem outros pobres que não saíram. É para agora aproveitar o precedente de ter tirado ela para tirar os outros. Então, se agora nós temos o precedente, por exemplo, de Gilmar Mendes, liberando Barata, que tem uma prisão preventiva, que não se adequa aos pré-requisitos do artigo 312 e que é provavelmente uma prisão preventiva, cuja finalidade é forçar uma delação premiada, que é uma causa que não está prevista no artigo 312 e, portanto, não existe no mundo do direito. O Ministério Público e o juiz não podem criar uma causa extracodificada de legitimar uma prisão preventiva. Não é dado a eles isso, princípio da legalidade. Só o Estado determina, e só através do processo legislativo, da alteração legislativa, se pode incluir mais uma causa de prisão preventiva lá no Código de Processo Penal. E aí, se disserem, pode prender preventivamente para forçar o cara dela, tá, prenda. Porque aí está dentro da legalidade. Se não, amiga, é ilegal. É inconstitucional. É antidemocrático. E é isso que a gente está assistindo. Isso não tem cor partidária nenhuma, a gente não pode confundir isso com cor partidária. Isso pode acontecer com qualquer um. Não é defesa de A ou de B ou de C, é defesa do direito penal, da legalidade. É defesa do Estado Democrático de Direito, que é o que nós somos obrigados a defender. Eu costumo sempre lembrar que nós, quando concluímos o nosso curso de Direito, antes mesmo de fazer lá o juramento da OAB, a gente faz um juramento de bacharel. E lá no nosso juramento de bacharel a gente termina dizendo o seguinte, é a última frase do nosso juramento de bacharel, que eu juro defender a liberdade. Porque sem ela não há direito que sobreviva, não há justiça que se fortaleça e nem a paz que se concretize. Nossa obrigação é defender a liberdade e o Estado Democrático de Direito, sob pena de nós sermos também partes da criação de um Estado de exceção ou de um Estado não democrático. Alguém tem alguma pergunta aí a fazer? O que o senhor falou, que os dois falaram sobre a questão, eu acho que o que entristece muito a advocacia criminal é justamente, a gente já entra numa sala de audiência às vezes, sabendo que o cliente está condenado, sabendo qual vai ser a sentença. Inclusive, assim, coisas que eu posso até dar um exemplo meu, quando ele pediu para fazer as alegações orais, ele já tinha dado a sentença, eu disse, o senhor acha necessário fazer as alegações orais, se o senhor já
fez a sentença estava pronta antes de eu fazer as alegações orais, né? Então, assim, às vezes eu estava até comentando com outro colega ali, que ele não está aqui, Ivan, que às vezes eu recebo meio bobo da corte. Que a gente entra querendo defender um direito, muitas vezes culpado, mas a gente quer tentar tirar uma qualificadora, colocar um atenuante, mas a gente já vai com aquela questão assim de meio que derrotista já. É verdade. Essa situação, eu acho que ela tem criado até um certo efeito. Quando eu vou para a audiência, eu já vou armado. Mas, lá para o lado, não tem como baixar a cabeça nada. Você já entra com aquela, rapaz, essa pessoa está querendo brigar feio, está achando que a gente é otário, e isso vai acontecendo. E aí, assim, são coisas que você... Porque também hoje tudo é mera irregularidade, nulidade, o procedimento não se respeita, né? Não existe mais nulidade absolutamente nada, ou seja, faz de um jeito está certo, faz de outro está certo também. Então, assim, se sente muita vontade para fazer da forma que bem entende, né? E aí, só reforçando um pouco o que o professor Isaac falou também, quando a gente pensa em, se falou de fato a ação penal 470, ela de fato é uma virada no STF, que sempre foi um tribunal garantista, né? Com decisões assim, ministros como Sepúlveda pertence, né? Eros Grau, e aí a gente vê aquele espetáculo que foi o julgamento da ação penal 470, e aí foi lá inclusive que surgiu o flerte com a execução provisória da pena, porque o que aconteceu foi o seguinte: quando foi julgado pelo plenário, tá certo? Alguns foram condenados, outros foram absolvidos, né? E outros foram condenados em um crime, absolvidos em outro. E aí o que aconteceu? O acórdão ainda ia ser publicado, ainda comportava embargos de declaração, e ainda se discutia a possibilidade dos infringentes que foram admitidos, né, os embargos infringentes em matéria penal pelo Supremo. E aí, naquele momento, né, que se discutia, olha, alguns podem manejar os infringentes, né, outros não. Por exemplo, José Disseu, ele podia manejar infringentes contra a formação de quadrilha, mas não podia com relação à lavagem de dinheiro, ou foi a corrupção, porque já havia, tinha sido unânime a condenação por corrupção. E aí o que aconteceu? Aí Joaquim Barbosa disse, vamos fazer o seguinte, vamos executar a pena desse aqui já, porque não comporta mais embargos infringentes, comporta só com relação a uma parte. Aí disse, vou fatiar a pena, começar a execução de uma e de outra. E foi aí, né, que começou tudo isso. E aí foi Teori Zavascki que propôs, tá certo, inclusive, a execução dessa forma fatiada, né? E aí foi ele que foi relator da 126.292, né, que mudou, né? Então, a partir daí, e não foi coincidência, tá certo? Foi em fevereiro de 2016, tá certo? No auge da segunda temporada, né, do seriado, né, que agora é Lava Jato, a Justiça Penal virou um seriado. Primeira temporada Mensalão, segunda temporada Lava Jato. Na segunda temporada eles decidiram agora executar tudo, porque o que vai acontecer? Vai ser condenado em primeira instância, TRF4 vai manter, e aí quando chegar lá, vai chegar lá com todo mundo solto, em tese, né? Ainda, se não comportasse, o pessoal está solto lá, então vão botar a culpa em quem? Vão botar a culpa neles, aí eles já tiram deles da reta, né? Já começam a executar lá embaixo, então lavam as mãos, é um problema a menos para eles resolverem, né? E aí isso repercute de uma forma geral, né? O que acontece em Curitiba hoje repercute no país inteiro, né? Questão de condução coercitiva, a gente nunca ouviu falar nisso, né? Agora toda esquina tem condução coercitiva, tá certo? Fora absoluto, né, de hipótese legal, tá certo? Domingo estava vendo, nem costumo ver, mas estava vendo Fantástico, e aí você vê a que ponto nós chegamos, né? Nós vamos ter um filme sobre uma operação que está em curso. E em tempo recorde, diga-se de passagem. Como é que pode, rapaz? Como é que as autoridades judiciais dos países vão deixar isso? Estão fazendo um filme de um processo que está em curso, certo? Eu vou lhe dizer, no tribunal, na Corte de Direitos Humanos Europeia, tá certo? Um jornalista
austríaco, ele foi condenado na Áustria e depois recorreu para a Corte de Direitos Humanos, e a Corte de Direitos Humanos ela manteve essa condenação, porque ele fez uma matéria, tá certo? Comentando um processo que estava em curso. E por que ele foi condenado? Havia um tipozinho penal lá na Áustria. Por quê? Pela possibilidade daquele comentário interferir no julgamento de um processo penal. Exatamente. E a Corte de Direitos Humanos Europeia, ela disse, não, de fato. Ele poderia ter interferido num julgamento através dessa matéria tendenciosa que ele fez, tá certo? Então, só a possibilidade dele interferir nesse julgamento, né? A Europa já entende que isso é ilegal. E aqui no Brasil nós estamos fazendo um filme de uma operação que está em curso. Sem contar da Atena, Cardinal. Não, sem contar isso tudo, né? Eu estou falando de um filme que é o clímax de tudo isso. Que um dos trechos do filme aparece os personagens, lá, os atores, né? Falando lá, uma frase me chamou muita atenção: se for pro Supremo, ferrou. O filme sem isso é uma coisa, essa operação que está em curso. O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer com isso, né? Então, é esse momento aí que, de fato... Não está vendo, não, porque já está pronto, já vai... Não, está pronto, vai estrear. Já tem o Pois é, rapaz. Se o processo tivesse pelo menos transitado, vamos fazer também salão, assim, né? Se fosse, era discutível, porque ainda tem coisa que... O processo está rolando. E detalhe, né? O filme vem com uma menção, ou a ideia de uma super colocação da Polícia Federal. O filme não é Polícia Federal, lei é para todos, não é isso? Lei é para todos. Que é uma super polícia, que na verdade não é essa. Na verdade é tirar o foco do que realmente está acontecendo na realidade, né? Fazer com que a opinião pública interfira negativamente em todo o processo e começa a demonização das pessoas. Quem é bom e quem é mal. Quem é bom e quem é mal. É possível, sinceramente, e aí, independente de partido, é possível se ter uma decisão absolutória, por exemplo, do presidente Lula, é possível. Nesse contexto, e aí, independente, não quero entrar no mérito, mas a depender do é impossível, num contexto desse. Dele eu estou dando exemplo porque é o principal, né? Assim, é o nome maior, né, que está envolvido numa questão dessa. Mas é impossível, a imparcialidade, não ter um julgamento justo, é impossível. É impossível, né? Num contexto desse, e aí com qualquer outro que o seja também, estou falando que a pessoa é o mais conhecido, né? Mas, pô, naquele tempo do caso Nardoni, né? Não. Foi também uma novela, a morte de Isabela Nardoni. Eu fui fazer um júri simulado. Podíamos desaforar para a Lua ali, que não tinha eu fui convidado por uma faculdade para ir defender o casal Nardoni, fui. No outro eu fui defender Bruno Toledo. Mas no tempo do casal Nardoni, eu fui mesmo no tempo quente. E quando terminou o júri, 2 seguranças da faculdade tiveram que ir comigo até o carro. Os alunos queriam bater em mim. Nosso colega Yuri Herculano aqui foi objeto esses dias de uma acusação desmedida, assodada, seríssima de uma promotora de justiça. Que ele, cumprindo o papel constitucional dele de defensor, foi acusado de ter passado para o lado do crime. Porque ele estava defendendo, estava cumprindo lá o seu papel de defesa, ou seja, garantindo que o réu tivesse um julgamento justo e que a pena que, se eventualmente fosse aplicada uma pena, se fosse aplicada uma pena justa, no limite. Mas a promotora disse que ele tinha se vendido ao crime. Estava do lado do crime. Mas olha, nenhum ramo do direito é tão aberto ao senso comum como o direito penal. Dificilmente uma pessoa que é de fora do direito se arrisca a falar sobre as mudanças do novo CPC. Nova base de cálculo tributário. Mas sobre prisão, pena, penal, todo mundo tem uma opinião. Então o senso comum sobre o direito penal é muito forte. E ele criminaliza o advogado. O advogado criminal, pelo senso comum, é visto como defensor do bandido. Eu digo, eu sou a mistura de tudo que não presta. Eu sou professor de direitos humanos. Esse não tem jeito. Né? Advogado criminal, poeta, pronto. A mistura de tudo que não presta. Então, a gente vive hoje num momento em que a defesa é criminalizada. Quando a gente criminaliza a defesa,
a gente iguala, a gente está retirando do direito penal democrático a única coisa que diferencia ele do direito penal autoritário, a única, que é a liberdade, a força, o respeito, a paridade da defesa. Se não houver paridade de defesa, a gente não tem muita diferença dos julgamentos que aconteciam na Alemanha nazista, nem na Itália fascista, nem nos tribunais de exceção que se criou em ditaduras da América Latina, ditaduras militares da América Latina. É o que nos diferencia. Agora, por que é que a polícia, que o filme vai ainda usar a polícia federal? Porque a criação de um Estado policial é por aí mesmo. A criação de um Estado policial, ele precisa da concordância das pessoas. As pessoas precisam concordar que é preciso diminuir um pouco os seus direitos e garantias, dar mais poder às instituições coercitivas do Estado para que elas combatam um mal maior. Só que aí, amigo, ninguém está a salvo. Você acha que uma polícia sem limite vai atingir só o cara da favela ou só o político corrupto? Todos nós estamos sujeitos a ela, amigo. Uma polícia sem limite, um poder punitivo ilimitado, ele atinge a todos nós. Né? Quando a gente defende as garantias, quando a gente defende os limites, a gente estamos defendendo a nós mesmos. Né? Eu gosto sempre de contar uma história, eu gosto de lembrar de que todos nós somos seres humanos. Carnelucci, inclusive, diz isso. O processo penal moderno errou quando ele levou a testemunha à categoria de prova. Porque prova é uma coisa concreta, objetiva. E testemunha é gente. E gente está sujeita a medo, desejo, ódio, amor, conveniência. Gente está sujeita a tudo, então um testemunho pode estar sujeito a várias variáveis. Né? Mas nós, seres humanos, nós temos desejos e às vezes nós somos fracos diante dos desejos. A gente precisa ter limite, alguma coisa que nos segure para a gente não se render aos desejos. E quem mais sabia disso era Homero. Na Odisseia, Homero conta, em uma parte que ele conta da história de Ulisses, que Ulisses, tendo terminado uma grande batalha e vencido, tinha que voltar para Tíbia. E no oceano ele sabia, tinha escutado diversas histórias de grandes guerreiros que ganharam grandes guerras, mas se perderam no oceano porque foram seduzidos pelo canto das sereias. Sereias belas, com cantos belíssimos, e os guerreiros, por mais valentes que fossem e mais seguros do seu ideal, do seu poder, do seu papel, se deixavam encantar pelo canto das sereias e se perdiam no oceano, ninguém nunca mais sabia de seu paradeiro. Então Ulisses, sabendo disso, pediu aos seus marujos que o amarrassem no mastro do navio. Né? E disse, olha, sob hipótese alguma me soltem, nem que eu ordene, deixe eu amarrado. Então Ulisses enfrentou 6 noites, 6 dias de oceano, até chegar a Tíbia. Chegou todo machucado, porque tentou se livrar das cordas, escutando o canto da sereia, querendo se jogar ao mar para encontrar as sereias e ter a glória de ser o único homem que encontrou a sereia e que ia provar que uma sereia existia. Mas ao fim Ulisses chegou, foi desamarrado, teve a glória, venceu e não caiu na tentação. O professor Lênio Luiz Streck nos diz isso. Os princípios são as correntes de Ulisses. Os princípios nos impedem de, num momento de tentação, a criminalidade está grande demais, é muita corrupção, a gente está tentado a dizer, tem que prender de todo jeito mesmo, ainda que seja preciso esconder um pouquinho o limite ali e esquecer aquele princípio acolá, aquela garantia deixa para lá, se for para prender fulano, não precisa de devido processo legal. A gente fica na tentação de cair no canto da sereia do Estado punitivista, do Estado que vai ser implacável com o bandido, com o criminoso, e para isso o Estado não precisa ter limite. Se nós não tivéssemos os princípios, as cláusulas pétreas, para nos amarrar ao direito penal democrático, ao Estado democrático de direito, nós poderíamos cair na armadilha de cantos das sereias que acontecem aqui e acolá, por maiorias de ocasião e por interesses outros que não são necessariamente a democracia e a justiça. Então, não tem outra alternativa para a gente reafirmar o direito penal
como direito que nos protege do arbítrio do Estado, que essa é a função do garantismo. O direito penal, a função principal dele não é punir. A função principal dele é garantir o cidadão do possível arbítrio do Estado. O Estado tem o dever de punir, o direito, o dever, o ius puniendi. Mas o Estado só pode punir nos exatos limites definidos pela lei, pelos princípios e pelas regras. E o direito penal é que nos garante que se o Estado for nos punir, ele vai cumprir a regra. Se a gente deixar essas regras para lá, se a gente esquecer esses limites, aí, meu amigo, salve-se quem puder. Estoque comida e fuja para as colinas. Né? Porque pode acontecer qualquer coisa com qualquer um de nós. Estados policiais não escolhem vítimas. Em nome da subseccional, Já estava quase sendo expulso aí. pela presença É de Isaac isso, Luna cara, a gente que agradece. e Yuri Obrigado. Herculano. Prazer.